Vamos começar por qual? Vamos começar nessas decisões de engenharia. Já saiu Não saiu o segundo semestre ainda, né? Olhei, acabei de olhar e eu não achei nada ainda. Fechou anteontem? É, Hoje é domingo? mas não saiu ainda as disciplinas, né? O que ficou confirmado ou não? Acho que não. Eu não troquei nada a última vez. Também não. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Essa primeira parte, por que isso em engenharia ambiental? Porque a gente tem que, na hora que vocês vão ser contratados para fazer alguma coisa, em qualquer área, mas muito mais nesse tema, vocês têm que se basear em alguma coisa, tá? A tua linha de raciocínio vai ser qual? Por isso que eu fiz essa apresentação aqui, essa inicial. Depois a gente vai para paradigmas ambientais. No que tu te baseia para tomar a tua decisão? Certo? Várias podem ser os caminhos que tu vai tomar. E só tem que estar claro para ti que tu tá fazendo certo, que tu acha que é certo. Entenderam? Tu pode, por muitas vezes, ser forçado a fazer tal coisa. Por outras vezes, tu vai ser convencido. Então, a gente tem que ter uma linha de raciocínio, um caminho a seguir. Por isso que é essa parte de raciocínio raciocínio crítico e decisões da engenharia. Vamos lá. Já ouviram falar desse cara aqui? Quando eu comecei a faculdade, eu li sobre ele, depois vi algumas vezes. Só um pouquinho, gente. Esse cara aí é um arquiteto famoso. É o autor da famosa Casa da Árvore. Pesquisem aí, todo mundo tem acesso, vocês vão ver uma Casa da Cascata da Árvore. Eu pensei nas árvores e falei árvore. E ele falou esse negócio aqui, ó. Estude a natureza. Fique perto da natureza e ela nunca irá decepcioná-lo. É um troço meio forçado, digamos, mas por algum lado nós temos que pensar assim para tomar as decisões. O que são habilidades de raciocínio crítico? Isso aqui eu estou falando em engenharia ambiental, mas serve para tudo, tá, gente? Todos os dias somos expostos a um mar de informações, ideias e opiniões. Como sabemos em que acreditar e por quê? As alegações parecem razoáveis ou exageradas? Todos os dias acontece isso. Todos os dias. A gente recebe informação de tudo que é lado. Cada vez que essa disciplina é ministrada, isso é mais verdade. Então, tu tem que ter uma linha para pensar. Hoje eu falei com o engenheiro ambiental
sobre um caso X e ele estava me contando que à frente desse local, onde eu estava fazendo o questionamento, foi feito um loteamento e tinha um bosque enorme. E ele conseguiu legalmente, fez tudo o que precisava, licenciou e derrubou o bosque. Ele disse que um morador fez 11 denúncias na Polícia Ambiental. Sem contar os outros. Semanalmente, cada árvore que derrubava chegava a polícia. E estava tudo correto. Certo? Mas, vamos lá, correto. Correto, lei, não pode prender ele. Ah, mas o que ele fez era certo? Sei eu. Depende o que ele está pensando e o que é certo para ti. Uma coisa é o que é dentro da lei, tá? O Holocausto estava na lei. Certo? Questione tudo e a todos. Seja cético. Não acredite em tudo que se ouve e se lê. Avalie todas as informações que receber. Busque outras fontes e opiniões. O importante é não parar de questionar. É legal contar uma história. Assim, eu já tive os dois lados. Eu já não acreditei em nada. Vamos falar de um tema. Aquecimento global, uma coisa que eu estudei bastante. No início eu acreditei muito nisso, lá 20 anos atrás. Depois eu fui totalmente cético e não acreditei. E hoje eu digo para vocês que eu não sei. Porque as informações dos dois lados são válidas e ao mesmo tempo são furadas. Tu acha furo dos dois lados. Então, o importante, o que está escrito aqui é o seguinte: tu não pode te apaixonar pelo argumento. Ah, eu acho que é tal coisa. E daí tu acha que é aquilo e vai seguir a vida inteira achando que é aquilo, e tu começa a achar desculpas para acreditar naquilo. Então, nem todo mundo precisa ser cientista. Mas a gente tem que ter raciocínio crítico. O engenheiro geralmente é admirado por ter um raciocínio crítico, saber parar assim, para. O que está acontecendo? Entenderam? Não dá para ir na pilha de um lado, do outro, não se sabe o que está acontecendo. Então, temos que ter uma direção nossa e sabe-se lá no que acreditar. A internet é uma fonte útil de encontrar informações e opiniões alternativas sobre praticamente qualquer assunto. Qualquer um pode escrever o que quiser, sem nenhum controle editorial ou avaliação de pares. Use e aprecie a internet, mas seja cético e prossiga com cautela. Por que está escrito isso aqui? Porque quando tu for fazer um trabalho, um laudo, uma coisa, tu vai pesquisar. E tu vai achar o que tu quer. Vê bem o que é, gente. Para a informação ser válida, ela tem que ter sido avaliada por um técnico. Opinião não é informação. Certo? Ciência também tem problema, porque a ciência é baseada num método científico, que esse método científico seguiu determinadas premissas que a ciência define. Então, estuda o que aconteceu, faz um experimento e tenta replicar. Isso é ciência. Se é o certo, não sei. Mas há um método. O problema é, isso aconteceu, mas olha aqui o exemplo, a minha avó não teve nada. Isso não é, isso é opinião, tá, gente? Tomem cuidado. Eu não posso construir lá porque tem uma nascente. Não, não, mas o fulano aqui eu conheço, ele construiu e dá. O fulano também. Vejam o que é certo, certo? A gente tem que parar, pensar. Cada pessoa é de um jeito, tem uns que são mais radicais, outros não, mas moderação e parcimônia sempre é bom. No trabalho, então, a partir do momento que tu te posicionar profissionalmente, se tu te posicionar, um lado tu perdeu. Direto. Um lado tá fora do teu esquema.
Toda pessoa tem crenças e inclinações que lhe foram ensinadas por seus pais, professores, amigos. O que são crenças, gente? É o background que a gente fala. A tua forma de pensar foi moldada durante a tua vida pregressa. Teu momento de criança, aonde tu foi criado, teus valores, etc, etc. 2 irmãos têm crenças diferentes, que eles são filhos de famílias diferentes. O primeiro é filho de um pai e de uma mãe, que é uma família. O segundo é filho de um pai, uma mãe e um filho, é outra família. Então, a tua linha de trabalho vai ser baseada nessas crenças. Importante é descobrir elas. O que é importante para ti? Quais são suas crenças e inclinações básicas? De onde elas vieram? Em que hipótese elas se baseiam? Qual a certeza que você tem que suas crenças e suposições estão certas e por quê? Isso é um passo para ficar louco e não acreditar em mais nada. Mas considere pontos de vista diferentes. Isso é muito difícil. Mas vamos lá. Espere para julgar até reunir mais evidências e mude sua opinião quando necessário. A educação é uma descoberta progressiva de sua própria ignorância. Quanto mais... O dia que tu vê um cara que diz que tem certeza de alguma coisa, dá um desconto. Quanto mais tu sabe, menos certeza tu tem. O dia que tu souber alguma coisa, tu não sabe nada. Porque... Bom, vocês estudaram Newton em física, né? Newton foi, até que a teoria da relatividade quebrou Newton. Que a teoria da relatividade quebra a dinâmica de Newton. Mas a gente estuda Newton. Tem duas linhas de raciocínio. A gente segue em Newton. Mas a relatividade é outra coisa, né? Tempo é relativo. As informações baseiam-se em pesquisas ou rumores. Fontes não identificadas são utilizadas. As informações são baseadas em estudos científicos. Elas são baseadas em casos isolados e experiências isoladas. Isso é muito importante. E hoje em dia está pior, gente. Hoje em dia os caras estão falsificando estudo científico. Teve um caso que aconteceu essa semana que diz muito isso aqui. E eu nunca tinha visto acontecer nesse ponto. Vocês viram a história do ministro da Economia? Alguém viu isso? Não interessa quem ele é, quem é o governo, o que interessa é o fato. Cara, o currículo do cara era mentira. Ele tinha anos de... Eu vi o currículo. Anos de experiência na Fundação Getúlio Vargas, doutorado na Argentina e pós-doutorado na Alemanha. Era tudo mentira. A Universidade da Alemanha disse que ele teve lá, mas não fez doutorado, pós-doutorado. A da Argentina disse que Ele reprovou? Né, ele cursou as matérias e não fez a tese. E a FGV disse hoje que ele tinha cursado... Não, ele era professor de cursos. Tipo assim, vamos fazer um curso lá na empresa X. Daí contrata o cara. Mas ele não era da instituição. Não vem ao caso que está acontecendo, porque eu estou dizendo a coisa do valor. Como é que o cara tinha um Lattes mentira? Não, e judiaria, cara. Quem se ferrou nessa história foi ele. Que ele deu a cara a tapa e agora ele é um fake. Como é que esse cara vai trabalhar? Teve Aonde? aquela também que falsificou o diploma de Harvard lá, não sei o quê. Que era Essa eu só não vi. cientista. Essa eu não vi, Denner. Deixa eu procurar aqui. Mas, gente, o que é isso? E ele foi trocando o Lattes. A cada escândalo ele tirava uma coisa. Que tu pode editar. Mas vocês têm noção disso? O Lattes, para mim, é uma coisa que tu só pode botar algo que tu tem comprovação. Se alguém te pedir, tu vai lá, tá aqui. Esse é o meu documento. Mas também alguém pode chegar e ludibriar e inventar. É assustador. Joana Dark. Joana Dark. Não, pior que é o nome dela. Joana Dark Félix de Souza. Ela falsificou o diploma, mas ela De teve um diploma. pós-doutorado. Ela teve um Pesquisador diploma. de origem
Admito ter mentido sobre o diploma de Harvard de pós-doutorado. Gente, o que é isso? Esse cara aí não tinha os diplomas, ele só botou lá. Olha o nível da loucura. Mas tá, isso vai em direção ao que eu estou falando aqui. Hoje em dia, tu mente essas coisas para te validar. E hoje em dia nem está se mais acreditando, né? A academia tá... nem se acredita mais na academia. Torne-se um perseguidor da sabedoria, não um receptáculo, tá faltando um P aqui. Não um receptáculo de informações. Desenvolva uma lista de princípios, conceitos e regras que sirvam como diretrizes na avaliação de evidências e alegações e na tomada de decisão. Avalie e modifique a lista constantemente. O objetivo primário é saber o mínimo possível. Peneirar montanhas de fatos e ideias para encontrar algumas pepitas de sabedoria, que são mais úteis para entender o mundo e tomar decisões. Isso parece uma coisa meio nada a ver, mas a gente precisa para decidir. Tu decide todo dia. Quem é que eu vi falar um dia? Eu vi uma palestra final de semana que o cara disse: a gente vive com problema. Tu acorda de manhã com problema, pensando que roupa tu vai botar. Então, a gente não pode fugir dos problemas, a gente tem que driblar eles. Vamos às decisões de engenharia. Isso ali era só uma coisa meio filosófica. Qualquer projeto de engenharia, grande ou pequeno, inclui em sua implantação uma série de decisões tomadas pelos engenheiros. Às vezes, tais decisões revelam-se equivocadas. Muitas delas, no entanto, tomadas diariamente, centenas de vezes por milhares de engenheiros, estão corretas, e assim aprimoram o conjunto da civilização humana, protegem o meio ambiente e reforçam a integridade. O tomar uma decisão é tu escolher entre A ou B, entre... Só um pouquinho. Deixa eu abrir a porta ali, 1 minuto, gente. O que eu quis dizer é o seguinte. Tá, certinho. Não sei se eu já falei nessa turma, mas a gente não é pago, a gente é pago para se responsabilizar por alguma coisa. Isso que vocês vão fazer. E vocês vão ter que decidir de que forma vocês vão fazer isso. E é isso que eu quero botar aqui nesses próximos 25 slides. O dia que vocês tiverem Tudo isso? tudo isso dele. O dia que vocês tiverem dúvida, volta e lê isso aqui. Tá? Quando pensar no que fazer. O que são decisões com base na análise ética? Senso comum. Pessoa com altas qualidades e moral. Tu pode entrar num mérito louco lá do que é moral e ética. Quem quiser isso, eu mando um trabalho para vocês. Tá? Quem quiser... Vocês ainda não estão nessa vibe, mas daqui uns anos vocês vão entrar nessa vibe. Para discutir o que é moral e o que é ética. Me mandem um e-mail que eu mando o trabalho. Que é uma coisa doida. Isso é um. Tem milhares. Ninguém decidiu ainda o que é isso, o que é aquilo. É conveniente, melhor viver em uma sociedade com pessoas sinceras, onde não haja mentiras, enganações nem roubos. Isso seria o ideal, tá? O problema do ser humano é que o sapiens, ele é sapiens, ele pensa. E como ele pensa, ele pode pensar para o bem e para o mal. A ética fornece um modelo sistematizado de tomada de decisões quando os valores entram em conflito. Tá? Tendo opções, qualquer pessoa prefere viver em uma sociedade em que todos compartilhassem valores morais e que houvesse benefícios mútuos.
o cara fala benefícios mútuos, tu começa a pensar no louco do Karl Marx lá, que todo mundo é igual e não sei o quê. Bom, o que é uma decisão com base na análise ética? Eu acho isso certo? Isso está afetando alguém? Todo mundo está fazendo mal para alguém? Tem alguém que está insatisfeito com isso, mas essa insatisfação é legítima ou é implicância? Certo? Em toda engenharia vocês vão enfrentar isso, mas na ambiental vai ser de sola, gente. Esse caso que eu contei, que o rapaz me contou hoje, do loteamento, era pura implicância. Por quê? Por alguma dor de cotovelo que a pessoa não conseguiu fazer o que queria antigamente, porque não fez certo, por não querer ver o outro crescer, alguma coisa. Mas se tu tem consciência que tu tá fazendo certo, tá legal. De preferência que o teu certo seja o certo da maioria, né? Às vezes, tu pega um louco lá que ele tá comendo cachorro, para ele aquilo é certo. Os psiquiatras explicam isso. Mas vamos na linha do certo da maioria. Não existe uma verdade absoluta, tá, gente? Quem é que... Daí a gente pensa assim, ó, vamos lá, o Jader vai entender melhor que ele trabalha na área ambiental. Existem leis que regram essa parte de meio ambiente. As leis foram feitas por gente que nem nós. E essa gente que nem nós não é pior que nós. Cada um defende um lado e é mais que justo. Um foi eleito pelos agricultores, outro pelos cafeicultores, outro pela indústria do asfalto, e cada um defende o seu lado. Para isso que eles estão lá. A legislação, na verdade, ela garante o direito de todos os lados, de ambos os lados, né? A legislação, nessa democracia romana que a gente vive, que para os autores mais cosmopolitas está falida, seria tentar equacionar a vontade de todos. E ali cada um defende um lado, mas assim, temos uma lei. Bom, ela pode mudar, porque não existe uma coisa suprema, tá, gente? Então, nós seguimos uma lei para não infringirmos o regramento que existe hoje. Mas isso pode mudar. Como mudou, hein, Jader, as app de Rio, né? Sim, e? O que mudou nas app de Rio? Diminuiu um monte. Cara, é ruim. Cara, depende para quem. Antigamente era tudo 15 metros, depois aumentou para 30, daí dependendo do lugar era 50 metros, agora voltou padrão 30 e deu os lugares para 15, dependendo da situação. Entendeu? E aí, isso é bom ou é ruim? Cara, depende. Eu sempre falo em aula, a tua opinião depende muito do lado do balcão que tu tá no momento. Quando isso não devia acontecer. Tu devia fazer o certo. E trancou aqui. Vamos lá. Por que... tá. Agora deu certo. A ética clássica prevê que os seres humanos são os agentes morais que interagem eticamente e tratam uns com os outros. A ação moral exige reciprocidade. Tu faz tudo certo, tudo certo, tudo certo, e tu vê um cara fazer errado, não fazer tão certo e se dar melhor que tu. Tu começa a ficar de cara com isso. Isso começa a te incomodar. Então tu tem que ter um senso ético muito afinado. Na nossa profissão falta muito, gente. Falta muito, 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 muito. A comunidade moral é ampliada de modo a incluir animais, plantas, objetos inanimados e até mesmo lugares. Deve-se ampliar a comunidade a tal ponto de garantir que os descendentes futuros vivam em um ambiente favorável e no mínimo igual ao existente atual. Porém, os seres humanos não são os únicos no planeta Terra. Se eu puder falar alguma coisa, daqui 20 anos eu vou falar isso bem melhor, espero. A ética
é algo que vai acontecendo com o passar do tempo e se torna uma segunda natureza. Tu tem que ir aplicando e tu começa a fazer aquilo e aquilo começa a ser teu. Que bom que se já é. Mas o mesmo acontece com o cara que faz coisas erradas perante a lei, digamos, o bandido. Aquilo passa a ser normal para ele, passa a ser uma segunda natureza dele. Então, uma das formas de tomar decisão no trabalho é com base ética. E aí? Isso é certo para mim? Eu estou fazendo um trabalho, sei lá, vou dar um exemplo meu. Estou ganhando milhões trabalhando num frigorífico matando porco. Isso é certo para mim? Eu acho foda matar os bichos. Mas precisa. Pois é. Mas talvez para algumas pessoas isso não seja para a ética dele. Essa aqui é que a gente acha que é a mais certa de todas, gente. E o engenheiro tenta, durante a vida toda, tomar uma decisão técnica e a gente quer dizer que uma decisão técnica é suprema, é superior. E não é. O que é uma decisão técnica? Em engenharia, raramente existe um meio correto de se projetar algo. Se houvesse o melhor jeito, a engenharia estaria estagnada, porque todo mundo ia fazer daquele jeito. As decisões técnicas são calculadas e podem ser avaliadas e verificadas por outros profissionais competentes. Frequentemente não se dispõe de todas as informações necessárias para a tomada de decisão com base técnica. Então é necessário fazer suposições baseadas nos melhores dados disponíveis com bom senso. O que é a técnica? A técnica é uma coisa que você fez por muito tempo, você provou, geralmente matematicamente, e você seguiu assim. Funciona. Mas ela não é suprema. Pode ser tecnicamente correto e eticamente não. E tu vai ter que escolher. Certo? Aqui tem, olha só, tem uma decisão com base na análise técnica. Tem um exemplo aqui, ó. Uma cidade com 1.950 habitantes, cidade bem pequenininha, deseja estabelecer um programa de coleta de resíduos sólidos com operação e propriedade do município. Caminhões do município. Eles podem adquirir dentro de 3 caminhões com as seguintes características. Um caminhão de 8, ou de 10, ou de 4 metros cúbicos. Se o caminhão destina-se à coleta dos resíduos de 1/5 da cidade por dia, durante uma semana de trabalho de 5 dias, então, cada dia ele pega 1/5 da cidade. Em 5 dias, pega a cidade toda. Então, todas as residências terão coleta durante a semana, e o caminhão terá de fazer apenas uma viagem por dia ao aterro. Que caminhão terá capacidade suficiente para isso? Foram feitos todos os cálculos aqui, não vem ao caso, a gente não está fazendo cálculo disso, só quero mostrar que é uma decisão técnica. Nesse caso aqui, ó, tanto o caminhão de 6 quanto o de 8 metros cúbicos. Tem um de 6? Não, de 8 e de 10. Tem capacidade de atendimento. Então, o que é isso? Tecnicamente, tem 2 caminhões que servem. Mas a gente tem que olhar outras coisas junto. Botem na cabeça de vocês. Engenheiro quer aquilo. Cara, eu calculei e é assim. Calma. Tem mais coisa influenciando. Muito mais. Tem muito mais vieses nesse meio. Não é só o cálculo. O Paulo me ouve falar isso, ele deve enlouquecer. Mas não é. E o engenheiro que dá certo hoje é o cara malhável. É o cara que ouve o cliente. É o cara que tenta ajudar o que o cliente quer. Seja o que for, e se tiver de acordo com a tua ética. Se a tua ética for meio aquela é tua ética, aquela é tua verdade, e for meio em desacordo com a verdade, com a ética do senso comum, beleza, é a tua, mas todo mundo vai achar meio errado aquilo que tu está fazendo. Tem muita gente que faz isso. Base econômica, terceira. Normalmente são exigidas várias alternativas para a solução de um problema de engenharia baseado no custo. A técnica utilizada para contornar o
contornar tal dificuldade é com base no custo anual ou no valor presente do projeto. Engenharia econômica, tá? Aqui está explicando que é cada um, não vem ao caso. Base ética, base técnica, base econômica, por enquanto. Aqui tem todo um cálculo. O que diz aqui? A cidade está tentando decidir sobre a aquisição de veículos de coleta de resíduos. Estão sendo considerados 2 tipos, A e B, e os custos operacionais de capital são mostrados abaixo. Então, primeiro fizemos um cálculo de tecnicamente que tamanho seria o caminhão. Agora a gente vai ter custo do caminhão A e B. Isso não é mais técnico, isso é custo, é econômico. Aqui está todo o cálculo. Está aqui, ó. Por cálculo de custo anual, o caminhão B possui capital maior e custo anual menor. É a escolha racional. Valor presente, o caminhão B continua sendo a melhor opção, pois pode-se contar com um empréstimo de capital inicial para operar o caminhão por 10 anos. Então, análise técnica, o caminhão de 10 metros cúbicos é o correto. Isso é técnico. Agora vamos para a econômica. Marca A, marca B. Chegamos na marca B. Então, temos 2 linhas de tomada de decisão. Uma técnica e uma econômica. É o caminhão marca B de 10 metros cúbicos. E a ética é fazer da forma correta para ti. Que Deus, eu não gosto de falar em religião. Tomara que a tua ética seja o senso comum. Mas a gente vive numa sociedade que a grande maioria gira nesse meio. Então, 3 ainda. Custo-benefício, ou benefício-custo. Criado na década de 40 nos Estados Unidos, pelo Bureau, aqui é F, of Reclamation. Como tem coisa errada nessa apresentação? Jesus, eu continuo falando em religião. E o Corpo de Engenheiros do Exército para convencer o governo a aplicar recursos no represamento dos rios de fluxo livre no Brasil, no país. Olha o que eles queriam, represar rios. Ao se considerar um projeto, compara-se com uma estimativa de seus benefícios decorrentes dos custos incorridos por meio da divisão dos benefícios pelos custos. A gente fala nisso e ninguém pensa o que é. Custo-benefício, Denner, que nem tu falou hoje. Achei que não ia ter aula. Daí tu fez uma análise imediata de custo-benefício. Vale a pena eu matar a aula, mas eu posso olhar ela gravada depois, mas para eu olhar depois eu vou perder tempo e tu fez um custo-benefício teu aí, tu decidiu que ia assistir. A gente faz isso toda hora, sem pensar. O cálculo correto, se a razão, né, o custo-benefício for maior que 1, o projeto é claramente viável, ou seja, o benefício é maior que o custo. Custo-benefício, o benefício tem que ser maior que o custo. Aqui tem um exemplo. Ó. Mesmo caso dos caminhões, né, uma pequena comunidade possui e opera um serviço de coleta de resíduos que consiste em um caminhão utilizado para coletar os resíduos uma vez por semana. Esse único caminhão não é mais suficiente, é possível que seja necessário adquirir um segundo caminhão. Se esse segundo caminhão não for adquirido, será solicitado que os cidadãos queimem os resíduos no fundo das suas casas. Então, eu tenho um caminhão. Ou eu boto o segundo, ou as pessoas queimam o excedente de lixo. Há 2 opções. O antigo caminhão é vendido, adquirindo-se 2 modelos mais novos. Isso permitirá que haja coleta 2 vezes por semana e resolveu. Segundo, o antigo caminhão será vendido, sendo adquirido somente um, sendo a comunidade incentivada a queimar parcela do resíduo. Daí é feito todos os cálculos e tal. Benefício-custo 0,97 e a segunda 1,05. Veja, a análise custo-benefício deu para queimar resíduo. Bom, isso é uma análise. Mas será que eticamente isso vale? Benefício-custo deu, técnica não tem nada que ver e econômica também não. Mas a ética começa a pegar pesado. Tu vai deixar as pessoas queimar resíduo? E análise de risco. Nós tivemos uma aula sobre isso, né, gente?
que é análise de risco? Quando a vida e a saúde entram nos cálculos de benefício-custo, as análises são classificadas como análise risco-benefício-custo, para indicar que há pessoas em risco. O que é uma avaliação de risco? Utiliza informações estatísticas para análise dos efeitos potenciais de certas ameaças à saúde humana. O objetivo é ser uma ferramenta para proporcionar informações adicionais importantes à tomada de decisão. Processo de redução de riscos considerados inaceitáveis. Eu vou trabalhar para mitigar o risco. O risco de morrer por qualquer motivo é 100%. Sempre tem. A comunidade médica ainda não salvou ninguém da morte. Ou seja, tu vai morrer. Segundo Harari, daqui 100 anos, tem gente que não vai mais morrer. Vai ter o imortal já. A questão, portanto, é quando a morte irá ocorrer e qual será a causa. Aqui tem uma análise de risco que a gente já fez na outra aula. É um cálculo longo. Deixa eu voltar aqui. E tu vai ver quanto custa para acontecer isso. Vale a pena? Então, tu vai tomar uma decisão. A gente não tem tempo, mas o cérebro é muito rápido e a gente acaba fazendo isso instantaneamente, mas com base ética nos teus valores, base técnica, econômica, custo-benefício e análise de risco. Assim tu toma a decisão. Assim tu chega a uma conclusão se tu vai fazer A ou B, se tu vai fazer isso ou aquilo. Não tem só um lado. Não adianta economicamente ser viável e ser contra o que tu pensa. Tu não vai decidir isso. E aqui tem um procedimento para análise de risco ambiental. É bem interessante isso. Defina a fonte e o tipo de poluente em questão. De onde ela vem, de que poluente se trata. Eu não vou ler, vou só questionar. Identifique os modos e as taxas de exposição. Como se chega até os seres humanos. Como se pode causar problema à saúde. Receptores em questão. Quem são as pessoas em risco? Potencial de impacto do poluente à saúde do receptor. Defina a relação dose e resposta dos efeitos adversos observados em doses específicas. Decida qual é o impacto aceitável. Que efeito é considerado baixo o suficiente para ser aceitável ao público. Com base no efeito permissível, calcule o nível de aceitação para o receptor e, em seguida, calcule as emissões máximas permitidas. É assim que se define quanto pode ter CO2, cloro e assim por diante. É um cálculo, tá, gente? Leiam isso aqui. Decida qual o impacto aceitável. Nós estamos no meio de uma pandemia que parte da população está extremamente com medo, parte da população simplesmente não acredita e acha que é algo político, e parte da população, que segundo como eu penso são os mais corretos, não sabe o que está acontecendo. E todos esses três lados são todos humanos com os mesmos problemas, as vidas parecidas, e ninguém sabe o que está acontecendo. Mas o cabeça lá no estado, no país, seja ele quem for, que tem que tomar a decisão, ele também é humano. E ele tomou uma decisão baseada no impacto aceitável. Bom, eles têm um cálculo de quantos eles acham que vai morrer. Com certeza tem. Não tem como tu não ter. Esses tempos eu questionei aqui na cidade, o pessoal do hospital. Quantos vão morrer na cidade? Ah, a gente não sabe, não sei o quê. Gente, vocês têm que ter esse cálculo. Para quando chegar num número, tu vê o que fazer. Mas tu tem que ter, tu tem que saber para onde tu vai. De que forma isso vai acontecer. Esse tipo de coisa que a gente tem que ficar analisando, pesando, indo para um lado. O Jader, que trabalha na área ambiental, ele deve receber questionamentos absurdos de algumas pessoas que querem fazer determinadas atrocidades e assim, isso eu não faço. Isso sim, vai de acordo mais ou menos com o que eu penso, podemos lutar por isso. Isso eu não vou fazer não.
Não trabalho dessa forma. Mas tem gente que vai fazer. Quanto mais gente trabalhar certo, mais para frente nós vamos. Deixa eu trocar aqui. Vamos lá. Essa tu vai gostar, Jader. Paradigmas da área ambiental. Pode dar contra aí no que tu achar que tu não concorda. O que é um paradigma? Uma série de conceitos, valores, percepções e práticas utilizadas por uma comunidade. É uma visão particular da realidade de forma que a base do seu sistema, que forma a base do sistema organizacional. Quem conseguir me entender nisso, eu fico feliz. Gente, não existe uma verdade absoluta. Certo? Não existe. Eu penso de uma forma, o Jader de outra, a Jaine de outra, o João de outra, o Denner de outra. Isso é válido por causa do background de cada um. Dois irmãos com background muito parecido não pensam iguais. E cada um tem a sua verdade. Agora, o que é um fato? Fato é uma coisa que aconteceu. Aquilo que aconteceu é interpretado por cada um de acordo com o seu background. Então, pessoas diferentes interpretam as coisas diferentes, certo? Como que a gente vê a história? A história é contada por alguém que viu alguma coisa, escreveu aquilo a partir do seu background. Então, a história é subjetiva. Nós nunca vamos saber se a história é verídica. É subjetiva. Alguém contou. Geralmente, tu só vai ter certeza pra ti de uma coisa se tu viu e tu interpretou aquilo. O resto, fiquem loucos, mas é assim, tá? O que é um paradigma? Paradigma é uma forma de pensar. O que é um paradigma ambiental na China? Um paradigma cultural na China? Comer cachorro. Na Índia, comer cachorro. E preservar o gado. No Ocidente, o paradigma é comer gado e preservar o cachorro. Isso são paradigmas, são culturas. Alguém já parou para pensar o que é Ocidente e Oriente? Por que a gente vive no Ocidente e por que os olhinhos puxados são do Oriente? Oriente do quê? Bom, quando estabeleceram isso, alguém decidiu que a Europa é o centro do mundo e tem o Ocidente e o Oriente. São paradigmas, são coisas acreditadas, tá? Mas também não é válido, é inválido vocês achar que o cara tá errado. Ninguém tá errado. Cada um ele tá certo por si. Eu posso não concordar, me retirar e não concordo com isso. Mas tentar botar o que eu, a minha verdade para cima dele, não. Isso não existe. Então, nessa área ambiental, nós estamos enfrentando algo bem complexo hoje. Existe um lado que a verdade deles é uma preservação extrema, existe um lado desenvolvimentista que diz que não tem que preservar, e a gente não sabe a verdade. Vamos lá. As leis ambientais brasileiras são muito rígidas. Há uma verdade sendo dita, e a outra dizendo que não. Há
estudos dizendo que a Amazônia está sendo desmatada. Há estudos dizendo que não, que ela está aumentando. E aí, o que é válido? Há estudos dizendo que as calotas polares estão derretendo. Há vários outros estudos dizendo que não, que é natural elas derreterem, senão elas só vão expandir. O que é verdade? Eu estudei os dois lados, gente. O maior especialista brasileiro anti-aquecimento é meu amigo, já escrevi com ele. Professor da USP, está sendo demitido da USP há anos, ninguém mais aguenta ele. Mas o cara é muito bacana. Só que com o tempo tu passa a ter um pouco de parcimônia e tu questiona também o que ele fala. Será que é verdade isso? Tu começa a ver, peraí, mas tem um furo aqui, tem um furo aqui, tem um furo aqui. E o outro lá também, tem um furo aqui, um aqui. O correto é tu, tipo assim, a gente, hoje eu penso isso. E aí? E na área ambiental é a mesma coisa. É complicado falar. A gente não tem como provar a verdade. A Amazônia é o pulmão do mundo. Isso é um paradigma. Mas há muitos... Fala, Jader. Acho que o maior problema, no geral, nessa questão é o não questionamento, acertar, tipo, promessas prontas em algumas coisas, circunstâncias também. Mas isso é do ser humano, cara. A gente gosta de herói. Por que tem eleição para presidente? Porque a gente quer um herói que resolva o que a gente não resolve. Tu não faz o teu. Tu não faz a tua parte certinha. Mas alguém vai chegar lá e vai me representar e vai ajeitar a minha vida. Entendeu? Cara, a Amazônia é o pulmão do mundo, mas há estudos dizendo que o pulmão do mundo é o fitoplâncton. Bom, daí tu te posiciona. Eu quero desmatar a Amazônia. Não, o fitoplâncton é o pulmão do mundo. Não, eu quero preservar a Amazônia. A Amazônia é o pulmão do mundo. Entenderam? Hoje em dia tá uma coisa doida. Há muita gente falando que leis ambientais rígidas são para travar um desenvolvimento e nós nunca virá um país desenvolvido. Eu já acreditei nisso. Eu faço a minha meia-culpa aí. Já acreditei nisso. Mas tu vai passando o tempo, tu vai lendo e tu vê que assim, ó, tudo que a explicação é muito simples é inverídico, porque as questões são muito complexas. É muito complexo para ser uma coisa tão simples, sabe? E eu respeito a opinião de todo mundo, gente. Eu respeito todos vocês. Mas vou dar a minha opinião. E opinião não tem valor nenhum, mas é minha. Eu não consigo acreditar que o vírus foi criado. Ninguém consegue trabalhar com tantas variáveis. Ninguém tem esse poder. Não tem como chegar nesse ponto, sabe? Eu diria que é uma arrogância pensar isso. É uma arrogância, é tu te colocar acima de tudo, de dizer assim, poxa, um cara como nós consegue fazer isso. Não consegue. É muita, é, é muita coisa para envolver. Eu só falei tudo isso para dizer o que era um paradigma. Como é que começou toda a questão ambiental? Década de 60. Também pode existir muita coisa ilegal no meio que a gente não tem como saber, tá? Mas a gente é inundado diariamente. Tu olha House of Cards, tu fica louco. Tu olha Billions, tu fica louco. É muita informação e a gente tem que ter alguma base para se sustentar. Lá no início, década de 60, e era um conflito entre quem queria preservar e quem queria desenvolver. Completamente errado. Eles têm que trabalhar juntos. Nós temos que desenvolver preservando. Eu acho muito legal, e isso é opinião minha, tá, gente? Esqueçam, assim, opinião. Eu me julgo conservador. Eu não gosto de mudança muito muito rápida, eu não gosto de extremos, eu gosto de coisas contínuas. Por isso que eu sempre gostei da monarquia, conservador. E eu acho bacana um dos lemas que eles dizem assim, ó, conservar melhorando. Entendeu? O que tá bom fica e o resto vai melhorando. Isso é interessante, isso tem um poder muito grande. Mas o Brasil gosta muito de dizer o seguinte,
E é todos, não é o A, o B, o C, o D. Cara, eu não voto há anos, gente. Não voto em ninguém. Qualquer um diz assim, ó, podem pegar a prefeitura da cidade de vocês, entra um outro lado e diz, tudo que aquele cara fez tá errado, vou mudar tudo. Cara, não é assim. Nós nunca vamos crescer assim. E é esse caso aqui, ó, preservação, desenvolvimento. Não, não é um nem outro. Década de 60, primeira Conferência das Nações Unidas, despertar legislativo, então as legislações começaram a melhorar e crise do petróleo. Bom, o Código Florestal Brasileiro, errei aqui, é de 1964. Então, é velho isso. Vocês já usaram madeira de lei? Até hoje vende-se madeira de lei e ninguém sabe por quê, parece que é um nome. Madeira de lei é do tempo do Império, que o imperador decretou, não era nem decreto, sei eu como é que era o nome do documento que ele fazia, mas ele definiu que determinadas árvores eram imunes ao corte, porque ele gostava delas. Árvore A, eu não sei quais são. A, B, C ou D são árvores imunes ao corte. Veja, o cara que manda decidiu que essas árvores eram imunes ao corte. Cara, se é certo ou errado, não sei, ele manda. Ponto. Bom, o que era madeira de lei? Eram pessoas que derrubavam as madeiras que estavam na lei e vendiam. E elas tinham mais valor porque eram contrabandeadas. Olha a doença disso, cadê a ética desse negócio? Isso é madeira de lei. Não é uma madeira dura, mole, nada. É madeira da lei do imperador. Crise do petróleo. Vamos lá. Há crise no petróleo? O único questionamento que eu faço da área ambiental do petróleo é o seguinte. Nós sabemos quanto sai de petróleo do planeta por dia. Porque isso é controlado, né? Tu vai sugando e sabe quanto tira. É só medir. Bom, beleza. Tenho essa informação. Há estudos, são estudos, que dizem que leva em torno de 5.000 anos para te produzir petróleo. Pega magma, etc., faz todo aquele processo e produz petróleo, que é um troço altamente energético. Bacana. Quanto se produz de petróleo por dia? Ninguém sabe. O que eu estou perguntando é o seguinte, hoje é 30, deixa eu ver. Dia 30 de junho de 2020. Quanto foi produzido de petróleo hoje? Quanto venceu 5.000 anos hoje? Se é que 5.000 anos é verdade. Foi 10? Quanto você tirou? 5? Poxa, está produzindo mais do que você tira. E aí? Entenderam o furo do... faleceu meu orientador de doutorado. Que judiaria. Deve ser Covid. Falta essa informação, mas na década de 70, para a informação que se tinha, havia crise de petróleo. Todos os muscle cars americanos foram substituídos por carros de baixo consumo de combustível. 80, diplomacia e gosto pelo poder. Gosto pelo poder é intrínseco do ser humano. Organizações criadas nesse intuito ambiental e esse despertar socioeconômico. Não era só economia, tinha que ter uma coisa social junto. Passou-se a pensar um pouco mais nesse outro lado. Não sei se é certo ou errado, isso aconteceu, tá, gente? Por um viés de leitura de algum historiador. Década de 90. Ação construtivista, então. 91 teve a Carta Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável. Já começou-se a falar em desenvolvimento sustentável. ECO 92 foi a Conferência das Nações Unidas para o Clima no Brasil. Vamos lá, o que é as Nações Unidas? É um órgão não legislativo, não faz leis, que os países se uniram, formaram isso, faz parte das Nações Unidas,
e com o intuito de melhorar. Hoje em dia as Nações Unidas estão apanhando de tudo que é lado, porque dizem que as Nações Unidas têm um lado. Eu prefiro acreditar que não tenha, mas vai que tem, não sei. Respeito quem pensa. Eu não consigo acreditar nisso. Em 91, o primeiro grupo da ISO para meio ambiente, então a coisa começou a tomar mais vulto. Qual o nosso desafio? Equilibrar atividades produtivas e os ecossistemas. Eu tenho que produzir, eu não tenho como produzir sem insumos. Insumos são naturais, não adianta. Tudo que eu produzir, eu vou ter que tirar de algum lugar. O problema do ambientalismo, não pode falar xiita, sunita, que não tem nada a ver. O problema do ambientalismo radical é não querer usar insumos naturais para a produção industrial. Não tem como, gente. Tudo tem que pegar insumos naturais. A questão toda é usar insumos naturais de forma não tão agressiva. É isso. Esse é o raciocínio. Entenderam? Não há como o mundo sobreviver sem usar, sem o uso de insumos naturais. Não tem. Isso faz parte. Nós usamos insumos naturais para o desenvolvimento, para a produção, para qualquer coisa. A gente manufatura insumos naturais. Quais são os dilemas? Atividade econômica e leis rigorosas. E aí? A lei é muito pesada e não me deixa crescer. Ah, mas se eu facilitar a lei, tu passa por cima e faz o que quer. E aí? O que falta é ética, né? Ética e moral. Equilíbrio ecológico e emprego. Bom, a partir de não deixar o desregramento ecológico, tu limita a geração do emprego? Pode ser, pode ser. Mas aonde a gente quer chegar? Crescimento econômico, efeito estufa. Efeito estufa é uma coisa natural. Esse eu posso afirmar categoricamente. O efeito estufa nos mantém vivos. O problema é o efeito estufa excessivo, acima do normal. Sendo que o normal a gente tem dados de pouco tempo. Tá? Existem microclimas em áreas muito densas, muito quentes, mas o quão isso se torna agradável, esse crescimento, não é crescimento econômico, essa pujança se torna viável o bem-estar, certo? Isso é interessante, tem os filósofozinhos da moda brasileiro, Clóvis de Barros Filho, e ele fala, o que as pessoas buscam? Todos vocês, uma vida boa. O que é uma vida boa? Cada um tem a sua. E é muito errado tu julgar a vida boa do outro. Porque ele tem outro background. E aquela é a vida boa dele. A vida boa dele é ter 5 filhos, passar a vida com os filhos e coisa. Bacana! A vida do outro é festa. É. A do Denner é streamar. Bacana. Cada um é de um jeito. Tá Entendeu? falando mal de mim, hein, professor? Tô falando bem de ti, cara. Só tá de fundo aqui. Tu é meu... Esqueci o termo. Chega. Efeitos globais da poluição. Beleza. Há poluição. Isso é categórico. Há mais poluição que ontem? Há mais que 20 anos atrás? A questão é o quanto danoso isso é. O Homo sapiens é adaptável? Sempre foi. Nós conseguiremos nos adaptar ao aumento de poluição? Não sei. Isso é Darwin, gente. Os mais adaptados sobrevivem.
Os menos adaptados sucumbem. Por isso, o que está acontecendo com o Covid? Seleção natural. Os mais adaptados sobrevivem. É horrível pensar isso. Isso é uma análise técnica, puramente técnica. É lindo falar isso até o teu pai ter esse troço. Eu falei para vocês agora. Meu orientador acabou de falecer. E aí? Tecnologias limpas são economicamente viáveis? Depende do que é uma tecnologia limpa. TCC do Jader. O que é uma tecnologia limpa, gente? É muito bonito falar em tecnologias limpas. Vamos fazer painéis fotovoltaicos. E aí, vou transformar o mundo num espelho? Refletindo toda a radiação? Vamos mudar, alterar o clima inteiro? Talvez não dê nada errado. Mas e aí? Não tem bola de cristal, não tem ninguém mágico. Tudo é uma questão de parcimônia. Mudanças estruturais na economia mundial. Protecionismo e disputas geopolíticas, então. Protecionismo é tu te fechar, né? Existe hoje um embate ferrenho entre a globalização e o protecionismo. Há um lado que quer globalizar, transformar numa coisa só, e há um lado que é contra isso. Eu não sei o que eu penso a respeito, não tenho condições de opinar sobre isso. Não tenho estudo para isso. Então, privilegiar parceiros comerciais, restrições severas a produtos ambientalmente nocivos, isso está acontecendo. Quanto maior o grau de desenvolvimento do país, e vejam que estranho, grau de desenvolvimento do país, que desenvolvimento é esse? A gente não sabe. Mas quando tu fala grau de desenvolvimento é econômico, né? Eles restringem. Eu não posso ter programa manufaturado produtos ambientalmente errados. Não. Eu preciso ter produtos ambientalmente corretos. Proliferação de selo verde, ISO 14000, fixação de barreiras. Barreiras, eu estou fazendo ambientalmente errado, não posso vender para aquele país. Se o Brasil, o Brasil é a fazendinha do mundo. Se todo o nosso insumo, nosso commodity, for deixar de ser exportado, o nosso consumo interno não precisa tudo isso. Nós entramos em falência. Nós poderíamos, até comentei com o Jader esses tempos, meio por cima, o Brasil tem condições de ser a usina hidrelétrica do mundo. É só querer. E só que assim, tem muita gente que não quer, não há um interesse, sabe? Um interesse legítimo e legal, assim. Sempre tem gente que quer mais, etc, etc, etc. Mas vamos pensar numa coisa linda, assim, todo mundo querendo bem. Eu quero só até aqui, eu não vou extrapolar, etc. Nós poderíamos, gente. Nós temos rios, quedas e condições de produzir energia para o mundo inteiro. Seríamos ricos, né? É que hoje, você sabe, né? A energia brasileira, RGE, AES, CPFL, são todos no mesmo grupo, são da State Grid. State Grid é uma estatal chinesa. Tá? Então, vejam só, o Brasil não conseguiu controlar suas estatais e vendeu. Vale, não é vendeu, tá? Concedeu, é por X anos, não existe venda de estatal. Tu dá por X anos. Tu deixa outro usar por X anos a partir do pagamento de um valor. Me paga tanto e em troca disso aí tu deixa funcionando isso aí. Isso aí. Processo válido. É que as pessoas pensam, privatizou é para sempre. Não, é por um tempo. CRT. CRT está privatizada, vencia em 2016 e prorrogaram por 10 anos. Estava vencendo em 2016 a concessão. Teriam que licitar de novo. A State Grid, o governo chinês, certo ou errado, eles controlam tanto as estatais deles, que eles têm um comunismo lá, sei eu se é certo ou errado, mas tem, que eles têm estatais explorando fora do país, gente. Quer dizer,
O valor que a gente gasta de energia paga eles lá. Financia o governo deles. Se alguém rouba e faz outra coisa, não sei. Vamos pensar no bonito. Imagina o valor que o Brasil paga de energia sustenta os programas sociais chineses. Acho que não é, mas o raciocínio é esse, né? Nós somos péssimos administradores. Péssimos. Péssimos, péssimos, péssimos. Marco do saneamento aprovado quarta passada. Facilita a entrada de empresas privadas no setor. As empresas interessadas nisso são todas bancadas por fundos de previdência, canadense, italiano e francês. Ou seja, fundo de previdência são estatais. Entenderam? A água também, agora a nossa, vai ser estatal estrangeira. Os canadenses estão mais pesados hoje. É um fundo de previdência. Fixação de barreiras. Tu limitar, gente. Limitar o que vai, o que vem. Acho que foi ontem ou hoje que a zona do euro fixou a barreira do Covid, né? O brasileiro não pode entrar mais. Até organizar aqui. Não entra. Não vai para lá. Só 15 países estão liberados. Cara, assim, ó, Jader. Eu viajo bastante, cara. Nós vamos ser os últimos a ser liberados. Isso é certo. Os Estados Unidos começou tomando a frente e o resto do mundo vai tomar também. Cara, nós vamos ser os últimos e nós vamos chegar nos países e vão olhar feio para nós. Cara, se para cruzar a Argentina já não consegue mais. Vai ser feio. Nós vamos passar vergonha. E esse tipo de vergonha que é uma coisa que pode causar morte, coisa mexe com o inconsciente, vai longe. Vai longe, cara. Passa de geração isso aí. Vai ser foda. Gestão ambiental. Conjunto de rotinas e procedimentos que permite a uma organização administrar adequadamente as relações entre as suas atividades e o meio ambiente que as abriga, atentando para as expectativas das partes interessadas. Gerir, organizar, dar um norte para a parte ambiental. Professor, Tô ouvindo. vou ter que reiniciar a internet. Tá abaixo. Sim, tu tá streamando? Não tô streamando. Não tá? Me dera. Não. Daqui a pouco eu vou começar. Mas o que tu tá fazendo? Além da aula? Tava jogando e escutando viu? sua aula. Mas ganhou Vou mesmo? reiniciar a internet porque tá uma bosta. Vai. Claro, obviamente. Sempre ganhamos Mas nessa porra. tu tem o link, mete ficha. Beleza, já vou. Vai lá. Um abraço. O que é a questão da gestão, gente? Gestão ambiental é tu gerir. Mas tu vai gerir do jeito que tu quer. Botem isso na cabeça. É do jeito que tu julga correto. Tá? Vou seguir as leis ambientais. Sim, daí não é porque tu julga correto. É por causa que tu faz parte de um ordenamento legal que tu é obrigado a seguir aquilo. Porque tu não é ninguém para dizer que aquilo está errado. Quem tem que dizer que aquilo está errado é o cara que tu votou para mudar a lei. Tu pode discordar, achar que não é legal, mas tu é obrigado a seguir. Ok? Cara, parece que tem que pegar umas pessoas e chacoalhar a cabeça e dizer assim, tu tem que seguir a lei, porra. Tu tem que seguir. Não é assim, eu faço do jeito que eu quero. Não. Siga a lei. Agora, a gestão ambiental tu faz como tu quer. E a parte legal tu segue. O resto é teu. Tu vai fazer com fins mercadológicos, marketing, etc. Isso é problema teu. Ambiental, gente. O que é meio ambiente? Caiu na prova. Quais são os indicadores de qualidade ambiental em uma indústria? Isso é muito interessante. O que é um indicador de qualidade ambiental? Isso é muito legal. O que é? O que? As pessoas enxergam como uma empresa ambientalmente correta? Pode ser. Satisfação dos operários? Não sei se tem a ver. E aí? Cria um indicador. Vamos estudar? O que é um aspecto ambiental? Para mim é tudo. Tudo tem a ver com isso. Vocês já perceberam que a minha área ambiental não é arvorezinha e peixinho e passarinho, né? Para mim é mais amplo o negócio, assim. Não é aquele recortezinho
minúsculo. Para mim é uma coisa mais cruzada, assim. O que é o impacto ambiental? É tudo. Tudo causa impacto ambiental. O problema é o impacto ambiental danoso e sem recuperação. Mas tudo causa impacto ambiental. Tu construir uma estaca causa um impacto ambiental. Pode ser de pequena monta. Quais são os princípios básicos ambientais? Básico de todo. Manter o mínimo possível do jeito que tá. Tu não pode piorar o que tá hoje. Tá ruim, não sei, mas não piora. Deixa como tá. Para alguém um dia aproveitar isso. Meio ambiente. Circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e interligações. Tudo. Estende-se do interior das instalações para o sistema global. E a ISO 14001. Tem uma ONG aqui em Santa Rosa que é ambiente inteiro. Cara, os caras têm uma ONG que não entenderam o que quer dizer meio ambiente. Chega a ser piada, sabe? Meio não é que é metade do meio ambiente, é o local, um meio. Certo? Até eu acho que devia ser meio natural. Que é bem mais correta a forma de pensar. Aspectos ambientais. Elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente. Tem alguma ligação com o meio ambiente. Um aspecto ambiental significativo é aquele que tem o poder de ter um impacto ambiental significativo. Então, para ele ser reconhecido, ele tem que ter um impacto ambiental que signifique algo. Não pode ser algo irrelevante. Impacto ambiental. Qualquer modificação do meio ambiente, qualquer modificação, mudou é impacto. Adversa ou benéfica, que resulte no todo ou em parte das atividades, produtos ou serviços de uma organização. Fique claro, o impacto ambiental é mexer no meio ambiente. Tudo é impacto ambiental. Certo? Eu vou fazer tal coisa de forma que não cause impacto. Tu vai causar impacto. Que ele não seja danoso. Quais são os princípios ambientais? Responsabilidade, cautela, prevenção. Então, vamos juntar tudo isso à parcimônia. Calma. Vê o que vai acontecer. Não sai atropelando. Uso de processos, práticas, materiais ou produtos que evitem, reduzam ou controlem a poluição. Não está falando quanto de poluição. Vamos controlar. Parcimônia. Controla. Tudo que tu fizer correto funciona. O problema é saber o que é o correto. O que é um passivo ambiental, gente? Passivo ambiental é um impacto ambiental danoso passado, para trás. Eu hoje tenho que gastar pelaquela porcaria que eu fiz no passado. Não é assim, passou, terminou. Não, eu vou ter que remediar aquilo. E tem um custo alto disso. Não é brinquedo, é pesado. Então, quais são os principais custos? Multas, taxas e impostos a serem pagos face à inobservância dos requisitos legais. Então, toda a parte legal. O crime ambiental é 3 esferas: administrativa, civil e criminal. Então, tu vai pagar, tu vai fazer alguma coisa no civil, e penal é ser preso. Preso, sei eu o que tu vai fazer. Algo vai acontecer. Custo de implantação de procedimento e tecnologias que possibilitem o atendimento às não conformidades. Vou ter que gastar para melhorar aquilo. Dispêndios necessários à recuperação da área degradada e indenização à população afetada. Vou ter que remediar. Vou ter que tentar deixar aquilo da melhor forma possível. Não igual que era antes, porque nunca vai ser. Mas vou ter que
gastar, né? Gastar ali, e não é pouco. Exemplo básico, lixões. Todos os lixões são passivos ambientais. O que é o desenvolvimento sustentável? Garantir que o uso de recursos naturais para atender às necessidades atuais seja gerenciado de modo a não danificar esses recursos para as gerações futuras. Eu não posso parar, mas eu também não posso detonar tudo. Então, entenda a forma que isso se cria e veja quanto disso tu pode usar. Isso é desenvolvimento sustentável. Entendeu? Tu não desenvolve terminando com alguma coisa. Tu desenvolve organizadamente. E esse aqui é o último slide de hoje sobre tecnologias limpas. Primeira geração das tecnologias limpas, as famosas, é um termo bonito, foram tecnologias de final de linha, as corretivas. Na segunda, redefinimos processos de produção, foram preventivas. E a terceira é a biotecnologia, novos materiais, eletrônicas, que é o que está acontecendo hoje. A revolução das nanopartículas vai mudar muita coisa, gente. Quando a gente começar, a gente já começou, mas quando a gente tiver mais controle sobre o nano, tudo vai ficar diferente. A nossa escala de trabalho vai ficar diferente, nós vamos trabalhar de forma diferente. Mas tecnologia limpa não deixa de ser um conceito. É um conceito quase imposto a algumas indústrias. O que dá para se falar disso é o seguinte, se vocês observarem 10 anos atrás, nós estamos muito melhor. Há 20, muito. 30, 40, cada vez melhor. Melhor no quê? Tá se tendo mais cuidado. Tá. Hoje você tem mais cuidado. Certo ou errado? Não sei. Ninguém tem a resposta de $1 milhão. Quem tem? Mas isso pode sim pro estado de arte da ciência hoje, isso pode, não é que pode, dá para entender pro nível de conhecimento que nós temos hoje que está muito melhor. Esse é o raciocínio. Sim, tem céticos, tem gente que não concorda, tem de tudo. Qual tá certo? Não sei. A maioria tá certa. Isso a democracia diz que a maioria tá certa. Tem várias teorias que dizem que a maioria é burra. Não sei. É difícil. A única forma de tu saber o que tá certo é o que tá certo para ti. E tu só vai saber estudando muito. E quanto mais tu estudar, tu vai ter menos certeza. É difícil. Certo, pessoal? Acho que só o Jader tá aí. O Caetano tá no dentista às 8h42 e nós Tô aí acreditamos. também, prestando atenção. Bastante. O Caetano tá no dentista. Segundo ele, é a tia dele. Caetano daqui a pouco responde, ó. Que lenda. Acho que é isso. Seguimos no nosso grupo lá. Podem postar coisa de ET. Agora os vídeos do temporal em Santa Catarina hoje, do ciclone. Não vi, cara. Mas tá Aqui louco. tem Del, né? Mas não correio vi. não viu, professor? Mas, gente, eu quero... Passou às 6 da manhã aqui e seguiu Vários reto, vídeos. mais forte. Posta lá, Jader. Deu ótimos ventos. Viu aquele do vento movendo as gruas lá no porto? Metade de Santa Catarina tá sem luz, professor. É mesmo? Sim, a Celeste lá emitiu uma nota que vai demorar até pelo menos 48 horas para restabelecer 50%. Vou mandar os videozinhos lá no grupo. Cara, esse pessoal do... A gente trabalha muito junto com o pessoal da energia. Cara, assim, ó... Começa a chover, esses caras, eles começam a ter dor de barriga, cara. Porque, não é sério, te coloca no lugar dos caras, vai dar merda. RGE ali, cara, tá louco, cansei. Pra te noção, uma vez eu tava voltando no interior de Garruchos, olha onde é que eu fui me enxar. Temporalzão. Interior, daí encontramos um caminhão da RGE extraviado no meio da estrada lá. Foda, daí, né?
paramos lá, conversar com um dos que eu conhecia, era de Santo Ângelo ali. Aham. Aí eu preciso de uma carona até a cidade, de repente, uma coisa ali, né? Não, o guincho já tá vindo pra buscar nós. Ah, tá vindo aonde? Ah, tá vindo de Santo Ângelo. Daí eu acordei, ele já saiu de lá? Não, vai ser daqui uma meia hora. Cara, estava em Garrucho, pelo menos umas 4 horas quase pra chegar lá de guincho. Não, e cara, assim, ó, daí começa a ter aquela pressão que eles têm que restabelecer e metendo água e vento e os caras trepados em linha viva, cara. É uma doença. Bem isso. Fora quando tem Levantando. que se enfiar naqueles matos fechados, aquelas coisas. Não, e assim, ó, cara, a gente só fala mal porque não vê o trabalho dos caras. Tu tá louco, cara. Geralmente, nossos recalques que dá problema nos temporais é o primeiro a restabelecer, porque pra ter água na cidade, né? Cara, tá metendo água e os caras estão lá trepados naquilo, levantando poste, cara. Mas tá louco. Não dá pra passar nem perto daquilo. Onde tem central, tipo lá em São Luís, tem a subestação dentro da cidade, tu vê os caminhãozinhos pra cima e pra baixo, 24 horas mesmo, não tem hora. Não A param. gente fala mal às vezes, porque não tem noção da corrida dos caras. Exatamente, cara. Esse é um trabalho ingrato, sabe? Tá louco. E os caras tudo tomam um choque, né? São tudo meio louquinho. Tá bem. Vamos até semana que vem. O Derner não vai voltar porque a internet dele não voltou. Semana que vem tem prova, senhor? O Mauri volta pra. Tem que fazer o Mauri voltar pra civilização. Prova é na outra semana, Mauri. Ah, tá. É que eu tava desnorteado. Tu está prestando atenção? Mas tu não falou nada de prova hoje. Na aula, não. Falei um monte, cara. Só no início. Você falou Pode olhar a gravação. negativo. Só se tu falou bem lá no início, quando eu não tava. Eu Tava prestei aí. atenção. Tava 17h30. Tava aí comendo teus 2 quilos de carne. Um pouco mais. Viu? O pessoal de sábado, eu não sei ainda se vai ter aula sábado. Não sei. Acho que eu vou dar aula normal e quem não pode ver gravado. Que horas que vai ser, professor? Normal, 9h30. É o horário. Porque tem um monte de gente que tem prova sábado, né? Tem umas mudanças loucas, né? Não, entendeu isso aí? Eu vou começar a incomodar no grupo lá, vamos ver. Quem tem prova sábado? Daí fizer uma conta. Qualquer coisa, fizer uma aula sábado de noite. Fica bom pra todo mundo. Maravilha. Com câmera ligada. Professor, eu voto que sim. Eu não tenho aula com vocês. Hã? Eu voto que sim. Pra quem tem aula de sábado, tem aula de sábado. Não entendi nada, Mauri. Eu disse que, por mim, eu voto que sim. Eu não sei o que tu tá votando que sim. Da aula aí, Na porque eu aula não tenho. sábado à noite. De noite? Sábado à noite eu não tenho, né? Ah, tá. Tu não é da disciplina, tá. Pá. Eu também Tá tô bem, devagar aqui. Tô feio. Tá bem, gurizada. Forte abraço pra você e todo mundo que for da sua família. Um abraço. Abraço.